Olá, começa a partir de agora o programa Papo com Parlamentar. Eu sou o Mike Santana, ao meu lado está o nosso convidado de hoje, o vereador do PPS, vereador Sérgio Santana. Vereador, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e mais uma vez, sempre que possível e sempre que for um pedido de você, estarei sempre presente. Vereador, como é que está sendo esses primeiros meses de vereança? O PPS fez um vereador, foi o senhor, muito bem votado. Ficou surpreso? Surpreso sim, mas eu tenho uma vida de trabalho junto à minha comunidade, que é a comunidade da Vila Nova, o bairro do Jardim Costa e Silva, a comunidade dos Pilões. E é uma vida de trabalho, são 30 anos voltados no comércio. Comecei os trabalhos na rua, de bicicleta, sou um ex-funcionário da Companhia Siderúrgica Paulista, trabalhei também, estagiei em fábrica de fertilizantes, sou técnico de formação em mecânica e venho de uma vida de muito trabalho, de muita luta, junto com os meus familiares. Tem uma trajetória já em Cubatão, é isso? Tenho uma trajetória de vida, são 50 anos que faço esse ano na cidade de Cubatão. Nascido em Santos, só para dizer que nascemos numa maternidade em Santos, mais 50 anos de vida no Jardim. Morei no Jardim Costa e Silva até os meus 14 anos, mudei para Vila Nova, fiquei lá até os 27 anos, quando casei com a dona Meire e fui morar no Casqueiro por um período de 1 ano. Retornei à Rua Sergipe, na Vila Nova, onde adquiri meu primeiro imóvel, e lá fiquei por 10 anos. E hoje resido no Jardim Casqueiro atualmente. Como é que foi a história do senhor na política, como vereador, como o Sérgio Santana entrou na política? Na realidade, eu sempre via, eu tinha algo que a política não fazia parte da minha vida. Mas com o passar do tempo, com as descobertas, com o dia a dia, com a formação de grupos na cidade, grupos de comerciantes que foram se formando, eu fui entender o quanto seria interessante você ter um posicionamento. Porque seria muito mais fácil você ficar nos bastidores fazendo críticas e ao mesmo tempo você não trazendo alternativas para a sociedade. Chegou um determinado momento que eu vi que aquilo que era uma palavra, ela poderia ter muito mais força e que naturalmente, até por vender, de uma vida do comércio, eu tinha facilidade em exercer uma certa liderança perante os grupos do qual fazia parte. E aí, por isso que veio o Sérgio Calçados, que o senhor ficou muito famoso aí, é isso? Essa escolha aí do comércio? O Sérgio Calçados, a minha vida no comércio, como eu te falei, começou na Vila Nova com meu amigo Alexandre, depois teve um período que eu tive um grande amigo que ficou trabalhando comigo na loja, que é o Maurício Silva Macedo, por 1 ano, enquanto eu vendia calçado, ele vendia roupa, e ali a gente decidiu colocar um nome próprio nas lojas, que foi Sérgio Calçados, e essa tradição se estende até hoje. Hoje eu, meus irmãos têm lojas em Bertioga, nós temos lojas em Cubatão, junto com a minha família, minha irmã, minha filha e minha esposa, loja em São Vicente também, e graças a Deus existe essa trajetória hoje da família toda ela no comércio. A política é uma tendência, e falar para você, eu nunca tive a intenção de me tornar vereador, mas a questão foi o seguinte: eu gosto de desafios. Vendo o estágio que a minha cidade se encontrava, que se encontra, eu vi a necessidade de hastear uma bandeira e falar: eu posso e devo ajudar a minha cidade a mudar esse cenário. E o meu cenário político, vou falar para você, eu me filiei a um partido político muito dentro dos limites dos dias que poderiam, as datas limites para você poder se filiar a um partido político, e tinha uma certa vergonha, um certo receio de falar que era candidato, até por conta do desgaste que você tem no cenário nacional da política. Eu tinha muito medo de criar uma conotação negativa do nome do Sérgio Calçados, que é gestor, com o nome do político Sérgio Calçados. Quando as pessoas perguntavam, muitas vezes eu tinha certo receio. E os meus amigos, o Emerson, o Emílio e vários outros amigos, o Dalton, foram impulsionando, foram trazendo a Gilda, a Maria Helena, foram Sérgio, vai. Até minha esposa, ela tinha um certo receio de tudo isso, que poderia criar uma imagem negativa para a vida, toda a vida de trabalho que eu tinha. Mas faltando 40 dias, eu falei: agora não, agora chegou a hora de ir de verdade. E aí eu tomei vontade, anseio, determinação, pedi a Deus para que fosse feita a vontade do Pai, e assim eu segui. E deixando claro que tudo isso começou através de uma comunidade essa que é a comunidade dos Pilões. Eu vi em 2013 a necessidade deles, e lá
tanto eu como um grupo de comerciantes, nós tivemos um trabalho voluntário muito forte junto àquela comunidade. Dali eu vi a necessidade que o povo da minha cidade tinha de ter representantes legais e que realmente queriam fazer a diferença. E é para isso que nós estamos vindo hoje, para tentar transformar essa cidade numa cidade onde não hajam tantas diferenças, que você tenha igualdade, que as pessoas tenham respeito, tenham direito a um teto, tenham direito à saúde e tenham direito à educação. O senhor comentou sobre o Pilões, né? Assim como Pilões, temos outros bairros também realmente muito castigados, né? Precisando de uma atenção. A sua atenção, vereador, não é só ali pela região de Vila Nova e tudo mais, vai ser a cidade toda, e a periferia é um reduto que a gente precisa trabalhar muito, é isso? Claro. A cidade em si, hoje ela tem uma necessidade de um todo. Só que assim, você tem o bairro da Vila Nova, que é um bairro hoje que anteriormente não tinha tanta necessidade, a não ser a rua Dom Edílio José Soares, a rua João Pessoa e um trecho da 1º de Maio, onde o processo de enchentes era sempre pontuais, constantes naqueles locais. Hoje a Vila Nova, se qualquer chuva que dá de 1 hora e meia, você tem aí a Vila Nova toda enche. Então você hoje, a cidade, ela vive um momento onde você tem a cidade um todo necessita ser revista, os processos devem ser revistos, a maneira da gestão deve ser revista. Eu sempre digo que não adianta, o mesmo que você faz uma reforma numa casa, mas de tempos em tempos você precisa estar lá revitalizando, fazendo algo novo, a manutenção, e assim é a cidade. Para você gerir uma cidade, você tem que ter agentes onde eles possam pontuar, bocas de lobo devem ser desobstruídas, o canal a gente precisa ter uma noção, aquele canal ele está coberto há pouco mais, se não me engano, de 28 a 30 anos, precisamos saber da situação do canal da Nossa Senhora da Lapa, as comportas, um processo para aquela Praça do Crevim, onde quando há qualquer chuva que há, você tem os moradores dali perdendo tudo que tem, os apartamentos dali, tanto que você vai perdendo os valores dos imóveis que por ali se encontram. A cidade em si é um todo, você tem a questão da Vila Natal, como você tem hoje a questão da Vila São José, e atualmente a própria Ilha Caraguatá, coisas que nunca houveram, a Ilha Caraguatá, qualquer chuva hoje também enche. A cidade é um todo. Então assim, eu acho que você começar a fazer um processo, seria muito demagogo você chegar aqui agora e falar, vou fazer simplesmente no instalar de um dia para o outro, não. É você criar um cronograma de trabalho. Trabalho esse que ele tem que ter início. E você dando início aos trabalhos, com certeza, as futuras gerações, elas dando continuidade a esse trabalho, as pessoas tendo a noção das invasões, a gente precisa controlar essas invasões, a gente precisa ter um controle sobre a área dos manguezais, de que forma nós vamos fazer tudo isso, para que você não possa tirar as pessoas do seu habitat, para que você possa mostrar para as pessoas que, acima de tudo, esse respeito ao meio ambiente, a consequência são as enchentes. Então a gente tem uma visão de um todo. E essa visão ela começa na escola, ela começa você ensinando para as crianças o fundamento de você poder equalizar as coisas, você poder equalizar o meio ambiente com a educação ambiental. E assim a gente consegue, devagar, com responsabilidade e, acima de tudo, com simplicidade, transformar a cidade de Cubatão. Eu vi que o senhor, nas suas redes sociais, publica alguns vídeos, né? Já está fazendo algumas fiscalizações, algumas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essas ações também. Como um agente que fui eleito pelo povo, eu sinto a necessidade e responsabilidade de fiscalizar, sim. Estivemos há poucos dias fazendo algumas visitas essas que são ocasionais e ao mesmo tempo com muita responsabilidade, tendo em vista que havia em alguns casos responsáveis técnicos que deveriam estar respondendo naquele momento pela sua pasta de atuação e ali não estava, a população sofrendo, carente de um médico que deveria estar naquele dia no seu plantão, no seu dia de responsabilidade. Eu não sei se o período é de 4 ou de 6 horas e o médico ausente. E você vê uma população agonizando, pedindo socorro. A minha responsabilidade é essa, de buscar quem compete, a secretaria que compete, buscar saber o porquê que aquele profissional não estava no dia. E isso eu jamais vou esconder e jamais vou ter medo de criar e falar da responsabilidade que cada um tem. Para isso essas pessoas foram colocadas, participaram de concursos públicos muitas vezes, se estão doentes ou se estão fora das suas atribuições,
que sejam elas colocadas à disposição, que mostrem por que não estão naquele momento e que hajam substitutos para atender a demanda da população. Por outro lado, a gente tem tido também o cuidado muito grande no momento que a cidade atravessa, através de um grupo que nós temos denominado Corrente do Bem, onde nós temos ações pontuais, ações essas que estabelecem metas para a cidade. Sabendo que o executivo hoje sozinho não consegue dar conta da demanda, a demanda que tem na cidade nesse momento de você fazer a roçagem, você cuidar dos próprios públicos. E a gente tem tido um trabalho junto com um grupo de amigos, hoje mesmo voluntariados, estamos trabalhando na Orla do Casqueiro lá, fazendo uma boa parte. Existem 3 voluntários nossos fazendo a roçagem de uma área muito grande, tendo em vista que eu hoje resido no Casqueiro e vejo a necessidade das pessoas que caminham. Assim foi o nosso pedido há poucos dias para que o Departamento de Manutenção fizesse isso na Avenida Nossa Senhora da Lapa e graças a Deus fomos prontamente atendidos pelo Lindomar. Como é que o senhor está sentindo esse começo de governo? Tenho percebido que os vereadores estão, né, juntos com o prefeito, independente de partido. Essa união existe mesmo, vereador? Essa é a ideia? Essa é a ideia. A cidade ela passa por um momento que eu costumo dizer que assim, poucas vezes eu vi tanta união, tanta vontade de querer dar certo. Eu vejo que hoje não existe um partido político. Existe um grupo de pessoas determinadas a querer mudar esse cenário. Essa harmonia entre o executivo e o legislativo é de fundamental importância. Temos um presidente hoje no legislativo que tem nos dado muita transparência, muita tranquilidade para trabalhar, principalmente os marinheiros de primeira viagem como eu. Eu tenho uma noção da vida lá fora, do que é comandar uma empresa, do que é cuidar de negócios. As atribuições aqui dentro são bem diferentes, mas a gente tem tido a segurança da certeza de que dias melhores virão. E o senhor falando sobre o presidente, né? Existem muitas reuniões, né? Estão acontecendo muitas reuniões, bem no começo do ano, a gente vê todo dia reunião com os vereadores, todo dia lá, tanto executivo como legislativo. Essa reunião mesmo, essas reuniões que acontecem, são várias demandas e significa que os vereadores estão trabalhando. Com certeza. Só para você ter uma noção, vou falar até com muita simplicidade. Se tinha uma noção de que o gestor, o político, ele não trabalha 8 horas, eu trabalho 8 horas, 10 horas. Muitos dias aqui, eu tenho trabalhado de 14 a 16 horas por dia, porque você tem várias demandas, você tem que cuidar das questões que foram deixadas para trás, que é a questão da saúde, que é a questão das pessoas, dos empregos, a questão da Marvin em especial, a questão da saúde do hospital, dessa gestão do hospital, você tem a questão do transporte, você tem uma demanda, uma cidade, você tem um número de desempregados recordes, existem hoje um número grande de pessoas passando uma real necessidade essa que chega ao alimento, falta o alimento nas casas. E aí você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter muita responsabilidade, até porque você não pode dar respostas evasivas para essas pessoas. Até porque hoje o gestor, o político da cidade, ele tem que ter acima de tudo responsabilidade. E para que você tenha responsabilidade, você precisa ter a comunhão de todos. Sozinho ninguém consegue chegar a lugar algum. Cubatão só existe um jeito para isso. O jeito de mudar Cubatão hoje é todos estarem juntos. Um único denominador comum, que é cuidar dessa grande mãe que é a cidade de Cubatão. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi rápido, né? Foi rápido. Passou rapidinho os 15 minutos. Agradecer a sua presença e com o carinho com a nossa equipe. E sucesso sempre, viu, vereador? Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço a todos vocês e dizer que a responsabilidade é de todos nós e tenho certeza que podem contar conosco sempre que possível e sempre que for chamado estarei aqui. Bom, ficamos com o programa Papo com Parlamentar, que recebeu hoje o vereador Sérgio Santana, do PPS. A você um forte abraço e continue na nossa programação da TV Câmara Cubatão. Até mais.